Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, irmãos, é a nossa lição de número 12 e o nosso tema é a evangelização real na era digital. E o nosso textual, irmãos, que está em Abacuque capítulo 2, versículo 2, diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Né? Então nós vemos aqui que Deus trouxe uma visão para Abacuque e ele deveria colocar tudo em tábuas para que pudesse ficar registrado tudo aquilo que Deus estava fazendo e que as pessoas, numa linguagem que as pessoas pudessem entender. Então, no decorrer da lição, nós vamos ver várias coisas que Deus usa para que o povo possa entender a mensagem, possa entender a evangelização, para que esse evangelho possa se expandir em outras nações. Então aqui nós vemos Abacuque, Alguns acham até que é um livro somente poético, mas nós vemos que Abacuque foi um profeta de Deus, e ele profetiza e Deus se mostra a ele. Uma das revelações mais íntima, mais profunda, está no livro de Abacuque, tá bom? E na verdade prática, irmãos, na era da informação instantânea, somente o evangelho eterno para dar esperança à humanidade. Ou seja, hoje o povo quer viver mais, o povo faz de tudo para viver mais, para ter a sua longevidade, mas só quando nós temos o evangelho eterno dentro de nós, que nós nos consolamos com o porvir, com a eternidade, com Deus em nossas vidas. Amém? E a nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está em Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao 15, e diz assim: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala isto, exorta, repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Nós vemos aqui, meus irmãos, a carta destinada a Tito, o apóstolo Paulo. Então nós percebemos aqui, pelo apóstolo Paulo, algumas diretrizes que dá para que o evangelho possa ser proclamado, possa ser, venha crescer este evangelho, venha crescer a palavra de Deus. Então, ele usa aqui até um termo aqui, fala, exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze, ou seja, usando autoridade, claro, autoridade não no Espírito Santo, autoridade com Jesus, na direção, não nós sermos ignorantes, não nós sermos pessoas, vamos dizer assim, que passam até pelo ridículo, mas nós fazemos a vontade de Deus conforme a vontade de Deus. E se porventura algumas pessoas acharem que as nossas atitudes são atitudes desprezíveis, aí ela com Deus. Nós fazemos a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos colocou para fazer. Falarmos aquilo que Deus mandou nós falarmos. Então Deus, Ele que nos direciona, Ele que nos exorta, Ele que nos ajuda. É somente Deus, é somente Jesus que nos ajuda. Então, quando Ele está dizendo aqui, nós percebemos o quê? A qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ou seja, Ele está dizendo que Jesus se deu por nós, para que venha remir os nossos pecados e que nós venhamos ser pessoas, aqui está até usando o termo aqui, especial, zeloso de boas obras. Então nós temos que ser, já que nós somos um povo especial, nós temos que fazer aquilo que Deus mandou com zelo e boas obras. Amém? Então, meus irmãos, vamos aqui logo, a nossa introdução diz assim: O conhecimento produzido no último século é superior a tudo que foi escrito, descoberto ou inventado anteriormente. Isso não deve surpreender-nos, porque todo este avanço já estava previsto. Entretanto, a era da informação instantânea, apesar de suas facilidades, constitui-se num grande desafio evangelístico. Então, meus irmãos, até aqui nós percebemos que aqui constitui-se num grande desafio evangelístico, porque nós podemos fazer de várias formas. Nós podemos evangelizar nas redes sociais, de várias maneiras. Mas qual é a maneira que é certa? Porque às vezes as pessoas querem evangelizar e acabam discutindo religião,
nas redes sociais, acaba discutindo, a minha religião é melhor, a sua não é. Nós não temos que falar de religião, nós temos que falar de Jesus. Não discutirmos com as pessoas, com ele ou com aquele, não falarmos que a minha é melhor, a sua não é. Não, irmãos, o que nós temos que fazer é falar do amor de Jesus com sabedoria, com autoridade e com dedicação. Continuando aqui, em nenhum outro momento da história da igreja cristã, a pregação do evangelho viu-se a voltas com tantas concorrências de distrações. Tendo em vista a realidade da era da informação instantânea, é urgente mostrarmos a esta geração que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Precisamos nos preparar para evangelizar por intermédio das redes sociais. Irmãos, às vezes nós mesmos, que nós queremos evangelizar as pessoas através das redes sociais, nós podemos cair em pequenas armadilhas, como nós vamos fazer alguma coisa na rede social, acaba se distraindo e não cumprirmos o propósito ao qual Deus nos colocou. E as pessoas, às vezes, têm todas essas oportunidades e possibilidades, também, às vezes, colocam no seu coração, não, hoje eu vou ver alguma coisa de Deus no YouTube, ou eu vou, de repente, procurar esse versículo que o irmão colocou no Facebook, ou no WhatsApp, alguma coisa dessa natureza. Às vezes a pessoa, quando ela vai ler a Bíblia, parece que coloca outra coisa, e quando vê, o tempo passou e aquela pessoa não aproveitou a oportunidade. Então aqui, como o comentarista da revista está falando, é urgente mostrarmos a essa geração que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele quer ter uma relação com as pessoas, uma relação íntima, uma relação que ele possa falar e as pessoas possam ouvir e atender aquilo que ele está falando. Mas primeiro nós temos que parar para ouvir aquilo que Jesus quer nos usar para ministrar aos corações. Então, irmãos, quando nós vemos até mesmo há uns bloqueios acerca das redes sociais, a questão do evangelho, porque nós vemos que cada linha teológica às vezes defende uma questão. Mas não estamos para defender nenhuma questão, nós estamos para defender o evangelho. Porque essas questões, essas linhas teológicas, não vale a pena perder tempo com isso. Porque às vezes as pessoas querem entrar nas redes sociais, você está querendo evangelizar, e aquela pessoa quer contestar aquilo que você acredita, a tese que você defende, a tese que nós defendemos. Mas o nosso intuito não é discutir, repito, não é discutir teologia. O nosso intuito é que as pessoas possam reconhecer e conhecer quem é Jesus que morreu na cruz do Calvário para salvar. Na tópico 1 aqui, meus irmãos, pecadores digitais nas mãos de um Deus real, né? É praticamente parece que aquela pregação de Jonathan Edwards, 1700, pecadores na mão de um Deus irado, né? Aqui ele faz uma prefiguração até sobre isso. Mas vamos aqui. A televisão era vista por alguns como a porta do inferno. Hoje, porém, os computadores, smartphones e tablets estão abrindo as portas para a evangelização dessa geração digital. Quando nós vemos mais ou menos na década de 60, 70, né? A televisão começou a chegar aqui no Brasil por volta da década de 50, 60. E aí as pessoas foram começando a adquirir, porque muitas pessoas, era muito caro. As pessoas não tinham condições, tinham poucos canais para serem assistidos. As pessoas ouviam mais o rádio. Mas quando a televisão começou a chegar, nós vemos que houve um bloqueio. Tem pastores que até hoje não assistem televisão. Não tenho nada contra, irmãos. Cada um faz a sua opção. Eu, particularmente, assisto e procuro assistir coisas saudáveis, noticiário, alguma coisa relacionada a estudos bíblicos. Então, tem que saber usar algumas ferramentas ao qual nós temos, né? Então, aqui, naquela época, as pessoas achavam que a televisão era a porta para o inferno, era amaldiçoado quem tinha uma televisão na sua casa. Hoje nós vemos que as pessoas não têm apenas uma. Tem televisão espalhada por a casa toda. Tablets, smartphones, como está falando aqui, computadores, estão invadindo nossos lares e as pessoas muitas das vezes ficam mais tempo em redes sociais, ficam mais tempo nos computadores, nos seus smartphones, no seu tablet, ao invés de conversar com a pessoa do lado, irmãos. É muito complicado. É engraçado, até é complicado e engraçado, porque às vezes numa roda de amigos, ao invés de as pessoas estarem conversando e dialogando, estão mandando mensagem no WhatsApp uma para a outra. Então, o crente, a palavra dita com autoridade é diferente de teclar. Claro, nós temos que teclar para as pessoas que estão distantes de nós.
não para as pessoas que estão ao nosso lado. Evangelização tem que ser uma coisa que nós temos que evangelizar a pessoa que está ao nosso lado conversando. Não precisa mandar mensagem. Mensagem se manda às pessoas que estão distantes. Então não caia, não vamos adotar esse método para nós. Continuando aqui. Na parte 1, pecados em série. Davi, certa vez, ao invés de ir à guerra com os seus homens, resolveu ficar no palácio, à hora da tarde. Ele passeava no terraço da casa real e viu uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Nós conhecemos já essa passagem acerca de Betseba. Davi era para estar na guerra, mas aí ficou passando pelo palácio, vê lá a mulher tomando banho ali, né, para cuidar das suas impurezas. E aí Davi viu ela, desejou ela, mandou trazer ela, teve relação com ela. E nós vemos depois que daí para frente o reino de Davi foi declínio total. Mesmo sabendo aqui, aí vai estar falando acerca de Betseba, mas aqui, hoje, discretamente a geração digital acessa sites imorais cujo conteúdo serve para alimentar as concupiscências mais grosseiras, baixas e abomináveis. Então, meus irmãos, aqui ele está dando um exemplo que Davi estava ali rondando o palácio, como quem diz, sem propósito de fazer alguma coisa. Então, quando a gente entra, às vezes, em redes sociais, em alguns sites, nós temos que, quando você for ligar o seu computador, ligar o seu smartphone, seu tablet, né, acessar uma rede, acessar um site, tenha o propósito daquilo que você quer fazer. Você, crente, procure sites ao qual venha enriquecer a sua vida espiritual. Porque às vezes o crente também está meio fraco e sempre vai colocar naqueles sites baixos, sites pornográficos. Então, quando nós formos entrar na internet, nós temos que entrar com um propósito certo daquilo que nós vamos fazer. Porque aí, quando você vai entrar no YouTube, é um monte de vídeos lá, e às vezes vídeos que não tem nada a ver, aí você acessa um vídeo que puxa outro vídeo, quando vai ver, não está vendo nada, só está se enchendo de porcaria. Desculpe a expressão, mas essa é a realidade. Só que quando nós entramos com um propósito, falando, hoje eu vou assistir tal coisa, hoje eu vou assistir o pregador tal, hoje eu vou assistir o fulano de tal, hoje eu vou estudar, já começar a estudar para a escola dominical, vou assistir o vídeo dos irmãos que colocam vídeos da escola dominical, né, na internet, no YouTube, para mim poder assistir, para mim poder me aprimorar. Faça isso, não perca o foco. Porque hoje, irmãos, infelizmente, as pessoas às vezes acessam o computador e não sabem lidar com essa ferramenta. Porque alguém diria, uma coisa puxa a outra. E vai puxando, quando a pessoa vê, ela está na imoralidade. E isso, meus irmãos, para a vida espiritual é terrível. Continuando aqui. Como, pois, alcançar esse campo missionário virtual de pessoas reais que caminham para um lago de fogo também real? Não podemos fugir a esse desafio. A Igreja do Senhor precisa produzir conteúdos bíblicos de excelente qualidade que se contraponham a essa avalanche pornográfica. Então, meus irmãos, as pessoas não têm desculpa, não pode ter desculpa falar, mas na internet não tem nada que possa enriquecer minha vida espiritual, que não tem nada, que só tem essas coisas. Irmãos, hoje a internet está infestada de vídeos evangélicos, de pastores, de pregadores. Eu mesmo tenho vários vídeos, né, sobre estudo, não só acerca da escola dominical, mas outros estudos acerca que eu faço aleatoriamente. Mensagens que, pela misericórdia de Deus, tenho ministrado nas igrejas, também tem lá no YouTube, né? Então nós percebemos, irmãos, que todos nós temos a possibilidade de escolhermos aquilo que é de Deus, aquilo que é do Senhor. Então é necessário nós termos um propósito, e é bom que nós criemos expectativas para chegar e assistir aquilo que é de Deus, aquilo que vai enriquecer a nossa vida espiritual. Claro, irmãos, tem muitos também na internet que se dizem evangélicos ou pregadores que falam muitas bobagens. Cabe a nós, né, vermos aqueles que nos agradam e assistir. Se não tiver de acordo, coloca outro. Mas é interessante nós ocuparmos o nosso tempo, ocuparmos a nossa mente, ocuparmos a oportunidade que nós temos de acessar a internet, acessar sites, ter um tempo mesmo, para que nós possamos enriquecer a nossa vida espiritual. Rede de intrigas. Aminon, filho de Davi, utilizou-se de umas redes sofisticadas de relacionamentos administrada por Jonadab, a fim de seduzir sua meia-irmã Tamar. Aqui nós percebemos também que Jonadab, que praticamente criou toda essa situação,
e nós vemos lá, Aminon, ele, né, no caso, ele vai e estupra a sua irmã, né? Ele estupra a sua irmã e depois vai lá, Absalão, e mata Aminon, porque Absalão e Tamar eram filhos da mesma mãe, né? Então nós percebemos aqui que ele usa essa rede para poder prejudicar o outro. E se por um lado as redes sociais facilitam encontros e contatos entre amigos e parentes distantes, por outro tem multiplicado traições, adultérios e a destruição de lares. Esse efeito nocivo pode ser minimizado, se não anulado, se cada crente as utilizar para ganhar os pecadores digitais para o Cristo real. Irmãos, é triste quando nós vemos que um homem, ou até mesmo uma mulher, acaba se envolvendo nas redes sociais com pessoas, né? E às vezes ela de repente não vai ter nada com essa pessoa, mas diminui aquilo que ela tem dentro da sua casa, diminui aquilo que ele, no caso, também tem dentro da sua casa, sua esposa, que cuida dos seus filhos, que cuida da sua casa, que no caso fez uma vida com ele, né? Que construiu uma vida com ele, ou vice-versa. Nós percebemos, irmãos, que as pessoas não estão, tem pessoas que não, infelizmente, tem pessoas que não estão aptas para vamos dizer assim, para participar das redes sociais. Se você vê, de repente, que você não está em condições, não participe, não destrua a sua vida, achando, no caso a moda, todo mundo participa, que todo mundo entra, que todo mundo faz, você também tem que fazer. Não, não precisa. Não destrua o seu casamento, não destrua a sua vida por causa desse ou dessa nas redes sociais. Porque às vezes as pessoas usam, né, de má fé e acaba causando intriga dentro dos lares. Então, irmãos, tomemos cuidado. Porque muitas das vezes a gente não conhece quem está do outro lado. E tem pessoas às vezes que conhecem, que se envolvem que estão dentro da igreja, mas como não pode se chegar dentro da igreja, eu estou colocando igreja porque é onde nós convivemos e vivemos, né? A grande parte, né? A nossa comunidade, vamos dizer assim, onde nós temos o contato com outras pessoas, às vezes está ali dentro da igreja, mas não pode ter uma conversa dentro da igreja, já tem uma afeição, um sentimento pela outra pessoa, está caindo nesse, ao invés de orar, buscar Deus para libertar, não, alimenta isso, aí começa a conversar nas redes sociais, né? Numa coisa, vamos dizer assim, numa rede, num canal privado, alguma coisa assim, e o que acontece? Acaba se envolvendo, quando vê, está pecando, às vezes a pessoa já está apaixonada pela outra, e isso é o que causa o que o comentarista da revista está falando. A intriga dentro do lar, separação, o esposo sofre, a mulher sofre, e se tiver filho, é pior ainda. O 3 aqui, meus irmãos, o e-mail fatal. A fim de descobrir o seu pecado, Davi escreveu uma carta a Joabe, na qual arquitetava a morte de Urias, marido de Betseba. Então, eu vou ler até aqui, irmãos. Então nós vemos aqui que Urias, acaba levando a sua sentença de morte nas mãos. Então aqui está falando até o e-mail fatal. E aqui, continuando, o correio eletrônico facilita-nos o dia a dia. Encurta-nos as distâncias e ajuda-nos a resolver pendências. Infelizmente, essa ferramenta tão útil vem sendo utilizada também para arruinar reputações, caluniar e até matar. Nós, porém, vamos utilizar essa ferramenta para comunicar a vida através do Evangelho de Cristo. Utilize seu e-mail para divulgar as palavras de Deus, a palavra de Deus, e nas mensagens seja breve e objetivo. Então as pessoas têm usado as redes sociais para caluniar e difamar outras pessoas, né? Porque não tem coragem para falar na cara e fica colocando na internet. Ao invés de resolver os seus problemas, resolver as suas intrigas, resolver as suas brigas com a pessoa com perdão e reconciliação, não. As pessoas preferem ficar falando uma mal da outra na rede social. E aí todo mundo vê, e aí todo mundo sabe, e aí, meus irmãos, vira uma bola de neve, e a calúnia e difamação, isso dá até processo, né? Então nós percebemos, irmãos, que nós temos que tomar cuidado, porque isso nós também estamos sujeitos. Hoje, naquela época que o rei mandou a carta por Urias, né? Para que ele ficasse, para que Joabe colocasse ele na frente da batalha, onde os valentes do outro exército estavam mais fortes, a batalha estava mais, vamos dizer assim, estava mais difícil, coloca Urias na linha de frente e Urias morre. Naquela época demorou um tempo para ele chegar lá. Hoje é rápido, o e-mail digita, todo mundo vê, todo mundo sabe o que acontece
em tempo real. Tomemos cuidado e vigiemos como nós estamos usando as redes sociais, para o bem ou para o mal. No tópico 2, meus irmãos, consertando a rede para Cristo. Tiago e João estavam no barco junto com seu pai Zebedeu, consertando as redes, quando foram chamados por Jesus. Hoje, quem se propõe a falar de Cristo aos pecadores digitais tem uma grande rede a consertar, a internet evangelística. Ele traz aqui a questão quando João e Tiago foram chamados, estavam trabalhando, Jesus chama eles para que pudessem pegar o evangelho, ou seja, eles estavam fazendo alguma coisa. Aqui está dizendo, né, que eles estavam consertando as redes. Então nós temos que consertar, se tiver alguma coisa em falta, nós temos que consertar a nossa amizade, a nossa ligação com as outras pessoas. É necessário, irmãos, faz parte da nossa vida nessa terra, é necessário. Na parte 1 aqui, irmãos, do tópico 2, vocação. Falar de Cristo através da internet é um ministério que exige vocação, pois o ambiente da rede global de computadores acha-se produto com sites ruins e falsos que acabam pregando ou outro evangelho. É nesse ambiente que a sua página tem de fazer toda a diferença. E tome cuidado com vírus doutrinários, pois são fatais. Aquilo que nós estávamos falando no começo, cada um defende uma linha teológica, mas as pessoas têm que saber, quando você entra, vai ouvir um estudo, vai ouvir uma palavra, vai ouvir acerca de alguma coisa que fala acerca do reino de Deus, nós temos que saber aquilo que está sendo falado ali. Você e eu, nós temos que tirar as nossas próprias conclusões. A internet é muito bom, vídeos, estudos são muito bons, mas é para acrescentar a nossa vida para com Deus. Então, tem pessoas que não têm vocação para isso, tem pessoas que não têm estrutura para poder falar acerca de alguma coisa na internet, porque se não tem uma linha ao qual defende, não sabe aquilo que está fazendo, né? Não tem condições, porque ouve do outro, porque o outro disse, porque fulano de tal disse, e aquela pessoa não tem certeza às vezes se aquilo pode ser levado à frente ou não. Então nós temos que perceber, meus irmãos, para a gente dar comida boa, para nós oferecermos, né, coisa boa para o ouvinte, para aquele que está nos assistindo, para que ele possa se alimentar acerca da palavra de Deus. Então, nós temos que ter uma vocação. É bom falar acerca do reino de Deus, né? Falar acerca da palavra de Deus, mas nem todos são chamados para este trabalho. Na parte 2, irmãos, mensagem. Quem é vocacionado a evangelizar pela internet precisa ter uma mensagem bem definida. O evangelho puro e simples de Cristo. Irmãos, não tem o que, vamos dizer assim, inventar. Não tem o que complicar. O evangelho simples, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e quer levar para o céu. Esse é o intuito do que Jesus morreu na cruz. Então, usando uma linguagem simples, uma mensagem simples, nós podemos alcançar muitas pessoas. A gente tem pessoas, irmãos, que adianta a gente querer usar uma teologia mais sistemática, uma coisa a qual só o crente mesmo, que já tem muito tempo de igreja, consegue entender. Usemos uma linguagem simples. Uma linguagem que as pessoas possam compreender aquilo que está sendo dito. E não vamos cair nessas linhas e nem em discussões vãs. Amém? Habilidade. Para se evangelizar pela internet, requerem-se do evangelista, além da vocação e da mensagem, habilidades específicas. Por esse motivo, ele deve saber como manusear um site ou um blog. Em suma, ele deve saber usar a rede e consertá-la para que seu trabalho seja frutífero. Então, quando nós estamos vocacionados, estamos direcionados para fazer alguma coisa para Deus, nós temos que ter habilidades específicas, como ele está dizendo aqui. Sabemos falar, saber se comunicar, claro, irmãos. Quando eu falo isso, nós estamos sempre em evolução, estamos sempre aprendendo. Eu, para falar para os irmãos, tive que estudar muito, saber muito, conhecer muito, mas mesmo assim não é o suficiente. Não é o suficiente, porque ainda, meus irmãos, é como diz um filósofo, eu nem sei o que é saber, né? Então eu procuro me adequar nesse ditado ou nessa frase para que possa ter os pés no chão e melhorar, buscar melhorar cada vez mais. E é bom que nós, que temos essa possibilidade de falar no YouTube, eu tenho mais o canal no YouTube, né?
Eu não tenho sites, um blog que eu coloco estudo, não. Posto estudo, não. Eu falo, estudo eu falo, mas bem pouco. Acerca de alguns estudos, se os irmãos procurarem lá no meu canal, vai ver que tem alguns estudos lá, né? Acerca de alguns temas. E eu procuro falar acerca disso, estudo bastante e posto para que outras pessoas possam saber também. Eu acabo aprendendo e a pessoa também, a outra pessoa, aquele que vai assistir, também aprende. Então, meus irmãos, isso nós temos que fazer. Vontade de Deus, para falar acerca do reino de Deus e proclamar o evangelho da salvação. Eu queria ler essa síntese aqui do tópico 2. Jesus deseja nos usar na evangelização, mas precisamos estar com nossas redes consertadas. Então é necessário nós estarmos fazendo uma manutenção, né, acerca daquilo que nós estamos falando, acerca da presença da palavra de Deus em nossa boca para poder ministrar, e também as nossas redes sociais tem que estar expandindo acerca do reino de Deus. Eu também coloco esses vídeos no Facebook. A maioria dos meus vídeos também vai para o meu Facebook, e vamos dizer assim, é uma ferramenta a qual Deus me instruiu para poder evangelizar outras pessoas. Às vezes as pessoas pensam que é fácil falar acerca do reino de Deus, porque usar uma câmera, ficar de frente para uma câmera e falar acerca do reino de Deus. Mas engana-se, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, existe e requer, para falar acerca do reino de Deus, chegar aqui e falar para os irmãos, requer uma leitura, requer uma busca, para saber o que vai falar, qual é o conteúdo da lição, para saber o que vai ser ministrado para os nossos irmãos e para nós também, porque primeiro eu estou aprendendo para poder passar para os irmãos. Tópico 3. Evangelho real para pecadores digitais. A evangelização dos pecadores digitais, para ser bem sucedida, tem de levar em conta alguns fatores, né? E aqui ele vai colocar o primeiro fator, Abacuque. A mensagem pela internet há de ser clara, breve e objetiva. De outra forma, o que passa correndo pelos sites em busca de novidade jamais será alcançado pelo Evangelho. Portanto, nada de mensagens prolixas, cheias de parênteses e subjetivismos. Seja direto e incisivo. Você pode, em alguns minutos, expor eficientemente o plano da salvação. Otimize este tempo, incluindo o apelo e a oração. Então, aqui é que às vezes a gente não usa a questão da não ora antes de começar a aula e não ora para terminar a aula, porque às vezes é muito corrido. Mas é necessário, irmãos, nós, você e eu, quando nós formos falar acerca do reino de Deus, falarmos a palavra de Deus, é necessário nós estarmos sempre em constante oração. Orar de joelho, orar de pé, ter um momento, ore, busque a Deus. Mas aqui, quando ele usa aqui o fator Abacuque, é aquilo que nós estamos falando, usar uma linguagem simples de entendimento. Não adianta nós queremos usar linguagem difícil, usar palavras pesadas, usar palavras que às vezes só advogado usa, ou só, vamos dizer assim, outra pessoa, só filósofo usa, palavras difíceis, vamos dizer assim, de entendimento, palavras que a gente não usa no nosso cotidiano. É necessário, quando nós falarmos, ou quando você que fala no YouTube, ou você que escreve, use palavras que nós estamos acostumados a usar no nosso dia a dia, né? Termos que nós estamos acostumados a usar no nosso dia a dia, mas não precisa, mas não vai ficar meio fraco a mensagem, irmão. Não é questão de ser fraco ou ser forte, a questão é que a mensagem tem que ser compreendida e entendida por todos. Use palavras simples, fale palavras ao qual todas as pessoas vão entender. Você que prega, você que ministra na escola dominical, use palavras que as pessoas possam compreender aquilo que você está dizendo, aquilo que eu estou dizendo. Eu procuro usar palavras simples, palavras fáceis de entendimento, para que as pessoas possam compreender aquilo que está sendo dito, para que as pessoas possam saber aquilo que está sendo falado e possa enriquecer a sua vida, porque senão vai ter que ouvir ou vai ler o estudo de alguém e vai ter que estar com o dicionário do lado para saber o que aquela palavra diz. O 2 aqui, meus irmãos, fator Eliseu. O profeta Eliseu era reconhecido por todo Israel como um autêntico homem de Deus. Que nossos sites e páginas sociais venham a glorificar a Cristo. Quem nos visitar digitalmente tem de saber que temos um compromisso real com o Evangelho de Cristo. Por esse motivo, não se envolva em questões polêmicas. Então aqui está falando de Eliseu, aqui, dando exemplo de Eliseu. Eliseu era reconhecido por todos os homens, né, como um homem de Deus. E não ficava entrando em polêmica. Repito, meus irmãos, já falei isso no começo. Não entre em polêmica, questão
de calvinistas, principalmente a questão de Calvino e Armínio. Os calvinistas e os arminianos, não entrem nessa questão. Cada um defende aquilo que quer defender, cada um acredita naquilo que quer acreditar. As pessoas têm todo o direito. Eu estou colocando isso porque isso é uma briga, né? Uma discussão dentro da igreja que já dura aí por volta de uns mais de 300 anos, né? Mais de 400 anos, eu acredito que isso dura. Então, irmãos, nós percebemos aqui que nós nós, no caso, não temos que discutir com ninguém acerca daquilo ou disso. Se a pessoa vier falar alguma coisa, esboça a sua opinião, você tem todo o direito. Mas ficar entrando em questões, e é isso e aquilo, ficar entrando num debate, não faça isso. É interessante nós termos paciência com todos, né? Porque se a gente ficar entrando em debate, e aquelas pessoas que normalmente têm acesso aos nossos comentários, como é que vai fazer? Vai ver toda essa discussão aí, é feio, irmãos. Então, para o pecador, para aquele que está chegando agora na igreja, acaba ficando confuso, acaba sabendo, mas o que eu tenho a acreditar? Então é necessário, irmãos, nós usarmos linguagens fáceis e você defender aquilo em que você acredita. A linha em que você acredita, defenda. Não entre em polêmicas. Fator Paulo. Chegando a Atenas, Paulo encontrou um ponto de contato evangelístico ao deparar-se com um altar dedicado ao Deus desconhecido. Esteja então esteirado quanto aos eventos, problemas e crises que atingem a sociedade. A partir de um ponto de contato inteligente, introduz eficazmente o Evangelho de Cristo. Então nós vemos aqui Paulo usando aquele altar ao Deus desconhecido, que aqueles homens eles tinham medo, os gregos tinham medo. De repente colocaram o altar ao Deus desconhecido. Duas coisas. Alguns dizem que foi acerca de Deus mesmo, né? Que é um Deus ao qual eles não conheciam. De repente, por um momento, eles ouviram acerca do Deus Todo-Poderoso. E também eles colocaram aquele altar ali porque eles pensavam, se porventura nós esquecemos de algum Deus, então nós temos o altar para ele. Então Paulo ele usa, ele pega esse gancho, esse ensejo aí, e começa a pregar a palavra de Deus para aqueles homens, né? E começa a discutir, né, acerca das questões filosóficas, acerca de algumas coisas. Não discutir, meus irmãos, de uma forma para saber quem é melhor, quem é pior. Não, ele estava discutindo acerca de expor o Evangelho, de falar do Evangelho, né? Então é necessário nós também termos a mesma mentalidade, falarmos acerca do reino de Deus, falarmos do Evangelho, para que outras pessoas possam aceitar a Cristo. Fator Filipe. Ao ouvir que o oficial da Candace, a rainha dos etíopes, lia o profeta Isaías, Filipe não perdeu tempo com uma abordagem sutil, mas de maneira direta perguntou: entendes o que lês? Então, meus irmãos, eu vou até pular aqui. É indispensável o evangelho digital um preparo real. A recomendação de Paulo não pode ser desprezada por procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu estou lendo um pouco rápido para nós ganharmos tempo. Então, Filipe teve uma chance, né? Porque aquela carruagem estava passando. Nós já falamos sobre Filipe, né, em outra aula. Então Filipe, a carruagem estava passando. Filipe foi para aquele lugar, foi para aquele deserto, e aquele carruagem estava passando, praticamente ele foi transladado, né? Transladado não, mas Deus o levou de um lugar, mandou ele para o deserto, e de lá Deus o arrebatou para um outro lugar. Vou colocar arrebatou para ficar mais fácil de entender. Ele estava num lugar, ele estava ali no deserto, e Deus levou ele para outro lugar instantaneamente, mas ele teve que ir até o deserto, e ele só tinha uma chance. Quando a carruagem, ele teria que estar ali exatamente no momento que a carruagem ia passar. Quando a carruagem estava passando, ele teve que correr atrás da carruagem, porque a carruagem não parou, né? O que nós entendemos, não parou. Então ele teve que praticamente dar uma corridinha mesmo. E quando ele vê, ele pergunta, entende o que lê, e pega um ensejo como Paulo faz, né, na parte anterior, e começa a falar para ele. E ali nós vemos que o homem foi salvo, que o homem foi batizado e que Deus foi glorificado. Então, meus irmãos, é interessante nós abraçarmos as oportunidades que nos são dadas e usarmos, né, para que o reino de Deus possa ser propagado. Porque às vezes nós temos oportunidades e nós não falamos nada. E quando nós abrimos a boca, é pior ainda, porque isso é um monte de bobagem. Amém? Conclusão, irmãos. A evangelização pela internet tem como alvo alcançar os pecadores digitais. Devemos em conta ainda as pessoas que, sentindo-se desprezadas, refugiam-se nesse universo irreal e fantasioso.
Elas também são alvo da mensagem evangélica. Há muito trabalho a ser feito, tanto no mundo real quanto no digital. Nossa missão consiste em falar de Cristo a todos por todos os meios. Onde estiver um pecador, aí estaremos nós, real ou digitalmente, para anunciar que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura as enfermidades e em breve virá buscar-nos. Aguardemos, pois, a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Usemos as redes sociais para que outras pessoas possam vir a Cristo. Irmãos, eu já falei isso em umas aulas passadas. Em alguma das aulas passadas, eu já falei em 2 aulas, eu comentei sobre isso. Mande versículo, coloque versículos lá. O versículo que fala com você, coloque lá, de repente pode falar com outra pessoa. De repente uma mensagem que você ouviu que foi bênção para a sua vida. Faça um resumo daquela mensagem, coloque no Facebook, coloque em algum lugar, para que outras pessoas possam falar no WhatsApp. Tem tantos meios, meus irmãos, que as pessoas podem usar. Às vezes a gente usa esses meios para falar tanta bobagem, para olhar tanta bobagem. E quando nós temos as oportunidades de falar, nós nos calamos, ficamos acanhados e não demos a continuidade acerca do reino de Deus. Então, usemos, né, as ferramentas que nós temos hoje com entendimento e com sabedoria. Não perca o foco. Repito, não perca o foco. Se você colocou um foco, se você colocou, né, alguma coisa para fazer, se você colocou um objetivo, vá naquele objetivo, vá naquele foco e não perca o foco. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Você que ainda não assinou nosso canal, está convidado a assinar. Fique na paz. Que Deus abençoe. Amém.